Vamos estudar agora a regioseletividade das reações E2. A partir de um haleto de alquila, muitas vezes é possível formar mais de um alceno. Podemos ter um alceno onde a dupla é mais substituída, como nesse caso, que existem 3 substituintes, alquil, ou podemos formar a dupla menos substituída, como aqui, que só tem 2 grupos alquil. Quando é formada a dupla mais substituída, chamamos esse produto de Zaitsev. Quando é formada a dupla menos substituída, chamamos o produto de Hofmann. Vemos que é possível haver uma seletividade entre esses 2 produtos, como mostrado aqui nessas 2 reações, aonde nós temos o mesmo substrato, porém nós estamos usando bases diferentes. Na primeira reação, o produto majoritário é o produto de Zaitsev, e na segunda reação, o produto majoritário foi o produto de Hofmann. Agora, para entender por que em uma reação temos o majoritário, o produto mais estável, e na outra reação, como produto majoritário, temos o produto menos estável. Vamos entender isso observando os diagramas de energia. Quando se usa uma base pequena, como o etóxido de sódio, nós temos que existem 2 estados de transição dependendo de qual hidrogênio que é retirado. Quando se retira o hidrogênio que vai formar o alceno mais estável, esse estado de transição tem menor energia, como nós estamos vendo aqui. E quando se retira o hidrogênio para formar o alceno menos estável, o estado de transição tem uma maior energia. Então, este vai ser o caso quando se usa esta base pequena que leva preferencialmente para o alceno mais estável como majoritário, como nós havíamos visto aqui anteriormente, que é o produto de Zaitsev. Então, quando se usa o etóxido de sódio, nós temos que preferencialmente é retirado o hidrogênio deste carbono para formar principalmente o produto que é o mais estável. Agora vamos ver por que nessa outra situação formou-se o produto menos estável, que é o produto de Hofmann. Olhando aqui, nós vemos que na utilização de uma base volumosa, que é o termotóxido, vai ocorrer uma inversão das energias nos estados de transição. Quando se retira o hidrogênio mais externo, ou seja, da metila, formamos um estado de transição que vai ser mais estável, enquanto que quando se retira o hidrogênio do centro da molécula, forma-se um estado de transição de maior energia. Porque vai ocorrer uma aproximação do grupo alquilo, que está ligado à dupla, com os grupos que são da dupla. Então vejam que ocorre essa aproximação. Isso faz com que o estado de transição fique mais aglomerado e aumente as repulsões. Por isso que nós teremos uma energia mais alta aqui. Enquanto que, quando se retira o hidrogênio de um carbono mais externo, onde existam só hidrogênios, essa repulsão não vai ocorrer e a energia do estado de transição então é mais baixa. Então vejam que, quando é utilizada uma base volumosa, o produto cinético é formado em maior quantidade do que o produto termodinâmico, o que é diferente quando se usa uma base pequena. Na base pequena, o produto termodinâmico também é o produto cinético. Então, vemos que aqui nesse caso,
que é o produto de Zaitsev, ele vai ser o produto cinético e termodinâmico. Porém, quando se usa uma base volumosa, o produto de Hofmann, que vai ser o produto cinético, e não o produto de Zaitsev. Por isso que nós vemos essa diferenciação. Com o termotóxido, preferencialmente é retirado o hidrogênio de uma das metilas para formar este produto, ao invés de retirar esse hidrogênio que está mais central à molécula. E esse efeito é aumentado quando se aumenta o volume da base. Olhando aqui nessa tabela, nós vemos que, se for uma base pequena, como é tóxido, o majoritário é o produto de Zaitsev, 71% para 29%. Com o termotóxido, já houve a inversão, 28 para 72. Quando aumentamos ainda mais o tamanho da base, vejam que o produto de Zaitsev caiu para 8% e o de Hofmann para 92%. É interessante que haja essa possibilidade de seleção, porque muitas vezes não se deseja formar o produto de Zaitsev, deseja-se formar o produto de Hofmann. Então, para isso, podemos utilizar uma base bem volumosa como essa daqui. Se, ao contrário, quisermos formar principalmente o produto de Zaitsev, devemos então usar uma base bem pequena, que não vai causar um volume nem uma repulsão grande no estado de transição. Olhando agora a estereoseletividade das reações E2. Vemos aqui que é possível formar dois estereoisômeros, o trans e o cis. Vemos também que existe uma seletividade porque o trans é formado em maior quantidade do que o cis. Lembrando que o cis tem esse problema da repulsão entre os grupos que vão estar próximos e o que faz com que o estado de transição para o cis seja menos estável do que para o trans. Porém, vamos ter algumas situações em que não são formados dois produtos, onde é formado um único produto, como neste caso aqui, onde temos este reagente que forma apenas este produto. E este outro produto não é formado. Então, por que será que só forma apenas um produto? Para entender, então, essa estereoespecificidade, nós temos que observar como que devem estar a orientação dos grupos no estado de transição. Olhando em compostos acíclicos, nós temos que o hidrogênio que será retirado e o grupo de saída, eles devem estar no mesmo plano, ou seja, eles têm que ser coplanar. E eles devem estar na posição anti, um em relação ao outro, como vemos aqui. Então, nós temos que ter esse estado de transição anticoplanar, com 3 ligações todas no mesmo plano. Aqui nós vemos uma situação aonde as ligações também estão no mesmo plano e é um estado de transição sincoplanar. Porém, vejam que nessa situação, apesar de ocorrer a coplanaridade, nós temos que é uma conformação eclipsada, diferente desta daqui, que é uma conformação alternada. Se nós lembrarmos lá na análise conformacional, que as conformações alternadas são muito mais estáveis do que as conformações eclipsadas. Então, existe uma tendência ao estado de transição anticoplanar ser muito mais viável e preferido do que o estado de transição sincoplanar. Olhando compostos cíclicos, nós vemos também isso. Olhando aqui neste composto, que é o ciclo hexano, nós vemos que para ocorrer a eliminação, o hidrogênio e o grupo de saída,
precisam estar em posições axiais. Desta forma, nós temos a situação de anticoplanaridade. Olhando aqui na projeção de Newman, nós vemos que estão todos alternados e o grupo de saída e o hidrogênio estão na posição anticoplanar. Voltando aqui, naquela situação onde formou um único produto. Para formar esse produto, o que nós temos aqui é que o hidrogênio e o bromo estão no mesmo plano. E vejam que o grupo fenil e o grupo terbutil estão em lados opostos. Olhando aqui na projeção de Newman, fica mais fácil de ver. O grupo fenil e o grupo terbutil estão em lados opostos. Então, com essa conformação, é possível atingir estado de transição anticoplanar e formar este produto. Agora, para formar este daqui, que não foi formado, precisava-se rodar a ligação e fazer a conformação sincoplanar para que ocorresse a eliminação e formação desse produto. Porém, vejam que no sincoplanar nós temos o terbutil e o fenil juntos de um mesmo lado. Além de ser uma conformação eclipsada, estes dois grupos próximos vão causar uma repulsão enorme, o que causa um aumento enorme de energia. Então, por isso que este produto não é formado e o produto onde existe uma conformação muito mais estável vai ser formado. Daí que vem o que a gente chama de estereoespecificidade, ou seja, aqui existe apenas a possibilidade de formar um único produto. Não existe uma seleção entre dois estereoisômeros, apenas um estereoisômero que é formado. Comparando agora esses dois reagentes, nós vemos que a única diferença entre os dois é a posição do cloro. Temos aqui o cloro para cima do plano e aqui o cloro para baixo do plano. Esses compostos, em reações de eliminação, vão ter um comportamento muito diferente um do outro. No caso do cloreto de neomentila, nós vemos o seguinte: a conformação mais estável é a que tem o cloro em axial. Por quê? Nesta conformação, o grupo isopropil está em equatorial, que vai ser a posição mais estável para este grupo volumoso. Então, aqui, o cloro ele já está em axial e temos dois hidrogênios em axial nos carbonos beta. Então, nós temos a possibilidade da retirada deste hidrogênio para formar este produto, que é o alceno mais substituído, ou a retirada deste hidrogênio para formar este outro produto, que é o alceno menos substituído. Vejam que aqui existe a possibilidade de dois produtos, dois isômeros constitucionais, e vemos que o mais estável é formado em maior quantidade. Então, isso significa que é uma reação regioseletiva. E essa reação é muito rápida de ocorrer, porque tanto o cloro como os hidrogênios já estão nas posições axiais, ou seja, anticoplanar. Nós temos que, no caso do cloreto de mentila, tanto o cloro como os outros grupos substituintes, o metil e o isopropil, estão todos em posição equatorial, mostrando que esta é a conformação mais estável. Para que o cloro fique na posição axial, que é a posição necessária para que ocorra a eliminação, é necessário que a conformação mude para a menos estável. Nesta conformação, o grupo isopropil vai estar em axial, o que vai aumentar muito a instabilidade
desta conformação. Nesta posição é que nós temos o hidrogênio e o cloro anticoplanar, sendo possível a eliminação. Porém, esta reação vai ser extremamente lenta, exatamente pela instabilidade desta conformação, e vai ser formado apenas um produto, que é este menteno, exatamente porque só existe um hidrogênio disponível na posição axial, diferente do anterior, onde existiam 2 hidrogênios em posições axiais nos carbonos beta. Na próxima parte deste módulo, eu vou falar um pouco sobre as reações de eliminação via mecanismo E1.